Oi, gente, tudo bem? Olha só, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, para compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido na palavra de Deus, né? E aprendido sobre a pessoa de Jesus. Eu não sei se você já chegou a ver meu vídeo, onde eu conto um pouquinho do meu testemunho, né? Daquilo que eu vivi durante esses últimos 13 anos, né? Na minha vida espiritual. E eu resolvi preparar esse material para compartilhar com você um pouquinho sobre esse Jesus que eu creio, né? E assim, ó, uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui, primeiro porque eu não vou falar de religião, não vou falar de igreja, mas vou falar de uma pessoa chamada Jesus, né? Mas quem é esse Jesus que eu creio? E é ele que eu quero compartilhar com vocês, né? Que esse vídeo possa edificar a sua vida, possa te ajudar a conhecer um pouquinho mais desse Jesus que eu creio e que você possa abrir seu coração, né? Para nós conhecermos Jesus, para nós conhecermos a Cristo, nós precisamos abrir o nosso coração. Não é pela nossa racionalidade humana que Deus vai revelar o seu filho para nós, é através da fé. E a fé é uma decisão de crer ou não. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio, e isso Deus nos deu, o nosso livre-arbítrio, então você tem todo direito de decidir não acreditar. Mas se você decidir acreditar, abrindo o seu coração, enxergando com os olhos do coração, tenho certeza que você pode ter uma revelação incrível de quem é essa pessoa e de como ele pode mudar a sua vida, tá? Então, essa é a minha intenção. Para quem não me conhece, meu nome é Cris Dresch, e eu conheço o Senhor já há 13 anos, né? Eu conheci esse Jesus e tenho vivido ele todos os dias de forma maravilhosa e senti no coração de compartilhar um pouquinho desse Jesus com vocês, tá? Eu preparei um material aqui que vai ficar mais fácil da gente visualizar, né? Sobre esse Jesus, vai ficar mais fácil de eu apresentar para vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui. Então, vamos lá, gente. O Jesus que eu creio, compartilhando a minha fé. A minha intenção é essa, é compartilhar a minha fé com vocês, tá? Se edificar, amém, né? Se não edificar, pode ser que seja conhecimento para você, né? Mas a minha intenção é edificar a tua vida mesmo espiritual, de forma espiritual. Vamos lá, quem é Jesus, né? Esse Jesus que eu creio, quem é ele, né? Ele é filho de Deus, tá? Tudo que eu vou apresentar para vocês aqui está baseado na Bíblia, que para mim é a palavra de Deus, para mim é a verdade, tá? Através do meu livre-arbítrio, eu decidi crer que a Bíblia é a única verdade que nós temos nesse planeta Terra, e eu decidi acreditar nisso, né, através do meu livre-arbítrio, e acredito pela fé. Cris, você pode provar que a Bíblia é verdade, que tudo aquilo que está escrito é verdade? Não, eu não posso provar. Porque se eu pudesse provar, não precisaria de fé, né? Então, fé realmente é uma decisão de você acreditar. E eu decidi acreditar na palavra de Deus, né? Então, tudo que eu vou apresentar para vocês aqui está pautado na palavra de Deus, tá? Vamos lá então, quem é Jesus, né? Lá em Mateus 3, 16, 17, fala o seguinte: logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Então aqui nós temos um relato na Bíblia confirmando que Jesus é filho de Deus, né? Porque o céu se abre e veio uma voz, e essa voz era a voz de Deus, né? Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Então aqui é uma evidência de que Jesus é o filho de Deus, tá? O primogênito, né? De todos que viriam depois.
Ele já existia antes do seu nascimento em Belém. Jesus, ele não existiu a partir do ventre de Maria, tá? Jesus, ele já existia lá na fundação do mundo, tá? Ele já existia. E lá em João 1:3 fala o seguinte: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la, né? Então aqui, nesse versículo, está falando que Jesus, ele era a palavra de Deus, né? Ele era a palavra, ele já existia e ele estava com Deus, né? Quando Jesus foi concebido no ventre de Maria, a partir dali ele se torna homem, né? Ele sai do estado de espírito, né, com Deus, e vem se tornar homem, tá? Ele foi concebido no ventre de Maria. Eu falo que Maria foi uma barriga de aluguel, né? Porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ali não tinha nem o sangue de Maria, nem o sangue de José, até porque Maria era virgem, né? Foi concebido mesmo de forma sobrenatural. Por isso que ele nasce sem pecado, né? Ele não nasce contaminado com o pecado lá de Adão e Eva, tá? Então, importante tem esse entendimento, que ele já existia antes do nascimento dele, né? Só que antes ele a forma dele não era de homem, né? Era de um espírito, né? Igual a Deus. Ele era a palavra que se fez carne humana. Lá em João, né? A gente já leu ali essa parte. Depois lá em Filipenses fala assim, ó, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Então, antes do nascimento de Jesus, ele já existia e ele estava com Deus, né? Ele tinha a natureza de Deus, tá? Só que ele abriu mão disso tudo para vir à Terra como homem, tá? Como servo para uma missão aqui na Terra, né? Depois eu vou falar dessa missão para vocês. Então ele veio igual aos seres humanos, né? Ele abriu mão da forma dele, né? Para vir para a Terra como ser humano, né? E vir aqui numa missão que mais para frente eu vou compartilhar com vocês, né? E ele veio numa dependência de Deus, né? Fala ali de servo, né? Que veio nos servir, veio servir a Deus, né? E ele se tornou igual a nós, então, quando ele nasce de Maria. Ele é o primogênito de toda a criação. Olha só, lá em Colossenses fala assim, ó. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Jesus, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia, tá? Então aqui a Bíblia está falando que ele é o primogênito de toda a criação, tá? Ele revelou para nós o Deus invisível. Ele é um Deus que se tornou visível para revelar o Deus invisível, né? E ali fala que Deus criou tudo no céu e na terra por meio de Jesus e para Jesus, tá? Tudo isso tem um propósito, né? Depois que você começa a ler toda a Bíblia, você começa a entender, né? Se você começar a ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse,
você vê que é uma grande seta apontando para a pessoa de Jesus, né? O Antigo Testamento aponta para Jesus, o Apocalipse aponta para Jesus, ele é o centro de toda a criação, né? Ali fala, ele é superior a todas as coisas criadas, né? Então, nós precisamos ter esse discernimento espiritual de que tudo se resume à pessoa de Jesus, à missão dele e aonde ele está hoje, né? A nossa vida espiritual. E até é interessante falar para vocês, gente, que assim, ó, a minha vida espiritual hoje é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, tá? A minha vida espiritual não é uma religião, a minha vida espiritual não é uma energia, a minha vida espiritual não é uma crença, uma seita, a minha vida espiritual é uma pessoa chamada Jesus. E através dessa pessoa é que eu tenho vida, né? Mas vamos lá. Lá em Hebreus fala assim, ó. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio de seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Então, mais uma vez aqui a gente vê a centralidade de tudo em Cristo Jesus, né? E tudo tem a ver com ele, com Jesus, né? Ele fala que ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa, né? Depois de ter purificado os seres humanos, isso depois que ele veio, morreu na cruz, ressuscitou, ele nos purificou, né? E hoje ele está assentado no céu ao lado direito de Deus. Então, ele é o primogênito de toda a criação, né? Tudo tem a ver com ele. Ele é o segundo Adão. Olha que interessante, lá no Jardim do Éden, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou Adão e Eva, né? Ai, Cris, mas essa história é tão assim, né? Deus criou com tudo em 7 dias, criou o homem do barro, daí criou a Eva da costela. Gente, a Bíblia fala que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, tá? Então, mais uma vez, se você tentar racionalizar Deus, você nunca vai encontrar ele de verdade. Você nunca vai conhecê-lo de verdade, né? Então, Deus não ia deixar a sua natureza, não ia deixar a revelação de quem ele é, de tudo que ele fez, dentro da nossa racionalidade humana, né? Ele nos deixa isso de uma forma para que a gente possa crer pela fé, tá? Porque se fosse crer pela racionalidade humana, pela prova da ciência, não precisaria de fé, né? Então, quando eu conto essas coisas para vocês, eu falo o que a Bíblia fala, né? E é uma forma simples que eu decidi acreditar e hoje vivo isso de forma simples, né? Então, quando Deus criou todas as coisas lá no Jardim do Éden, ele criou Adão, criou Eva, e eles eram sem pecado, né? A Bíblia fala que Deus colocou eles no paraíso, e a intenção de Deus era ter uma família, né, de muitos filhos semelhantes a ele, de povoar a terra, né? E Adão e Eva vieram sem pecado. Mas aconteceu de Adão e Eva pecarem, né? Até essa questão do pecado, de Adão e Eva, tudo isso eu vou deixar para um outro vídeo, porque é muito assunto, tá, gente? Mas vou deixar para um outro vídeo. Só quero fazer uma introdução para entender aqui como ele sendo o segundo Adão. Quando Adão e Eva pecaram, né, o homem se contaminou com o pecado, então a maldade entrou no mundo, né? Por que Jesus é o segundo Adão? Tá? Porque Jesus ele veio concebido no ventre de Maria sem pecado algum. Então ele veio, é o segundo homem, né, na humanidade toda, que pisou na terra sem pecado, nasceu sem pecado e morreu sem pecado, tá? Por isso que fala que ele é o segundo Adão, certo?
Vamos lá, olha o que diz lá em 1 Coríntios. Porque as escrituras sagradas dizem, Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo. Mas o último Adão, Jesus Cristo, é o espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Tá? Então, quando Jesus vem como segundo Adão, ele vem para estabelecer o seu reino aqui na terra espiritual. Né? O primeiro Adão veio também para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, mas pecou, se separou de Deus, né? Então agora Jesus vem como segundo Adão para estabelecer de novo esse reino, tá? Só que desta vez é um reino espiritual, por enquanto, tá? Porque lá no futuro nós vamos ter o reino real mesmo, viver esse reino real, né, nos céus. Novos céus e nova terra, como diz a Bíblia. Lá em Romanos fala assim, ó, Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá, que é Jesus. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior, e ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Então, por meio de um homem, o pecado entrou no mundo. E por meio de um homem, a salvação entrou no mundo, né? Que foi através de Jesus. Deus já revelou a vinda do seu Filho no Antigo Testamento. Olha só que interessante, gente. Se vocês lerem o Antigo Testamento, que eu não aconselho, primeiro leiam o Novo Testamento e depois leiam o Antigo Testamento, mas se vocês lerem o Antigo Testamento com foco em encontrar Jesus ali, vocês vão achar várias passagens bíblicas falando da vinda dele, né? Profetizando a vida dele. E o Isaías lá, que foi escrito 740 anos antes de Cristo, olha só o que Isaías escreveu. Quem creu naquilo que nós anunciamos? A quem foi revelado o poder do Senhor? Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós, ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia, por experiência, a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Então, aqui Isaías está falando de Jesus, né? Que ele era um pequeno ramo, que ele foi desprezado, que ele sofreu, ele levou sobre ele os nossos pecados, a nossa maldade, tudo falando de como Jesus veio à Terra e de qual era a missão dele, né? Ir para a cruz para pagar os nossos pecados. Tá? Continuando aqui o texto, né? Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro, vai para o matadouro. Como a ovelha fica muda diante de quem corta a sua lã. Ele não abriu a boca, foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa dos pecados do meu povo, ele foi castigado. Morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos, embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento.
Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Através de tudo que passou, o meu servo, o justo, fará que muitos se tornem justos diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si os pecados deles. Por isso eu darei a ele grandes honras, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele entregou sua vida à morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos e orou em favor dos pecadores. Então aqui, finalizando ali essa parte de Isaías, né? É um relato perfeito do que aconteceu com Jesus, né? O motivo de ele ter sido morto, dele ser castigado, né? Que ele foi morto como um criminoso, foi enterrado com os ricos, tudo já predizendo o que aconteceria com ele, né? Isso há 740 anos antes de Cristo. Então, no Antigo Testamento, vocês vão encontrar muitas setas apontando para a pessoa de Jesus, né? O dia que vocês lerem, lembrem disso, né? De encontrar Jesus no Antigo Testamento, vocês vão encontrar muitas passagens falando dele. Bom, ele viveu na Terra por 33 anos, tá? Mas os seus últimos 3 anos é que representaram a sua missão aqui, tá? Foi nos últimos 3 anos, então, que ele foi revelado como Filho de Deus e ele realmente cumpriu a sua verdadeira, né, a sua principal missão aqui na Terra, tá? Importante a gente entender, né, dentro dessa missão de que ele veio na Terra, né, quem é esse Jesus que eu creio? Ele teve uma vida sem pecado, tá? Isso é importantíssimo para que ele pudesse cumprir a sua missão. Lembra que ele foi o segundo Adão? Ele nasceu sem pecado. E para ele poder cumprir a sua missão, ele precisava morrer sem pecado também, né? E ele passou por muitas tentações, mas a Bíblia fala que ele não pecou. Ali fala assim, ó, para isso vocês foram chamados, pois Cristo, que sofreu por vocês, é seu exemplo. Sigam os seus passos, ele nunca pecou e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ele foi ungido pelo Espírito Santo para realizar a sua missão. É importante entender isso, porque quando Jesus veio à Terra, ele veio como um homem. Ele veio totalmente dependente de Deus, né? Ele veio igual a nós, né? Então ele não tinha poder. O poder de Deus não estava mais com ele. Quando ele veio para a Terra como homem, ele abriu mão desse poder, né? Então, quando Jesus iniciou o seu ministério aqui na Terra, ele foi batizado e o Espírito Santo veio sobre ele, né? Olha lá o que fala em Atos. E você naturalmente sabe que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Viveu fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele, né? Depois do seu batismo, logo que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo na forma de uma pomba e pousando sobre ele. Um parênteses aqui que eu quero abrir, que eu acho interessante compartilhar com vocês, é o seguinte. Antes de Jesus, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele visitava o homem, né? Deus, ele visitava o homem, falava com o homem, usou muitos profetas para trazer revelação, para falar com o seu povo. A partir de Jesus, o Espírito Santo vem habitar no ser humano. Então, a partir de Jesus, o Espírito Santo ele não só fala com o homem, mas ele habita no homem. Habita naqueles que aceitam quem é esse Jesus, que entregam a sua vida para ele e vem habitar nessa pessoa, tá? Então, hoje o Espírito Santo habita no homem por causa de Jesus. E Jesus é o primeiro homem que recebeu o Espírito Santo e o Espírito Santo veio habitar nele, tá? Ele morreu pelos nossos pecados, né? Lá em 2 Coríntios fala, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus, tá? Então,
a missão de Jesus aqui na Terra era morrer na cruz, né, pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados, né? Toda a condenação do pecado que estava sobre nós, sobre a humanidade, foi colocada em Jesus naquele momento, né? Por isso que a Bíblia fala, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tira o pecado de nós, seres humanos, né? No Antigo Testamento, quando um cordeiro era morto lá no ritual judaico, né? Ali o cordeiro estava cobrindo o pecado do homem, porque o pecado separa o homem de Deus. Então, no Antigo Testamento, eles matavam o cordeiro, e esse cordeiro cobria o pecado do homem. No Novo Testamento, com Jesus ele tira o pecado do homem, né? Para sempre, né? Então, ele veio com essa missão, né? De tirar o pecado do mundo. E esse pecado, ele está em nós, né? O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados, tá? Mais uma vez, eu não vou entrar no assunto do pecado agora. Eu sei que de repente está surgindo um monte de questionamentos na sua cabeça, né? Mas que pecados são esses? Como assim? Tal? Poxa, ele precisava morrer por causa do pecado do homem? Eu vou gravar um outro vídeo falando só sobre isso, tá? O mais importante agora é vocês prestarem atenção em quem é Jesus e por que ele veio, tá? E a missão dele aqui, certo? Depois fala, pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras. Maldito todo aquele que foi pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada, por meio de Cristo Jesus, aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu, né? Então aqui fala que Jesus se tornou maldição por nós e nos livrou da maldição do pecado, né? E através dessa morte ainda, a gente consegue hoje receber o Espírito Santo para que ele venha morar em nós, através da fé em Cristo Jesus. Ressuscitou ao terceiro dia, tá? Então, assim, Jesus, ele nasceu sem pecado. Só resumindo, vamos lá. Ele já existia antes dele nascer em Belém. Ele nasceu sem pecado. Ele tinha uma missão aqui na Terra, tá? Que era morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Mas a missão dele não termina aqui, tá? A missão dele termina quando ele ressuscita, tá? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Isso é muito importante, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos a salvação. Ele não teria cumprido a sua missão, né? E ele ressuscitou ao terceiro dia. Lá fala assim, ó, mas Deus ressuscitou Jesus, livrando do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Importante, quando Adão e Eva pecaram, a morte entrou no mundo, tá? Porque não existia morte antes do pecado de Adão e Eva. Adão e Eva foram criados para viver eternamente com Deus, conectados com Deus, vivendo com Ele, né? Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Entrou a morte física e a morte espiritual, a morte eterna, tá? Então, quando Jesus ressuscita, ele vence essa morte, tanto a morte física quanto a morte espiritual, né? É interessante que quando Jesus estava na cruz, e ele fala, né? Pai, por que me abandonastes? Né? Naquela hora, o pecado veio todo sobre ele, e ele se separou de Deus,
né? Foi o momento que ele se separa de Deus. Por isso que ele fala, né? Por que me abandonastes? E aí, quando ele ressuscita, ele vence a morte física, vence a morte espiritual e se conecta de novo com Deus, tá? Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Né? Então Jesus já falou que ele é a ressurreição e a vida, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Isso está se falando, gente, da vida eterna, tá? Dessa morte eterna que é a morte espiritual, né? Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado e isso é a garantia de que os que estão mortos também são ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão todos morreram, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que estão em Cristo, quando ele vier. Estava aqui na coisa, né? Quando ele vier, tá? Então, aqui a ressurreição, gente, não é só a ressurreição de Cristo, mas quando Cristo ressuscita, ele traz para nós também a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna, tá? Então, isso é muito importante, tá? A gente entender. Nós, como cristãos, nós cremos na morte de Jesus e na ressurreição dele, tá? Para que a gente possa entender todo o plano de Deus da vida eterna, tá? Depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou na terra por 40 dias, tá? Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversou com eles a respeito do reino de Deus. Então, isso é outra evidência interessante, porque Jesus ressuscitou o terceiro dia e ele ficou 40 dias aqui na terra. E ele ressuscitou em forma física. Ele comeu com os apóstolos. Ele caminhou na praia com os apóstolos. Ele fez comida para os apóstolos. Então, ele ficou 40 dias aqui na terra, tá? Com o corpo físico, certo? Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então, Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida, disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé era o cara que duvidava, né? Então ele teve que tocar na mão de Jesus, no lado, para crer realmente que ele tinha ressurreto. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado no terceiro dia, foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e a mais tarde a todos os apóstolos. Então aqui são evidências, né, de que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, 500 seguidores, né? Então são os relatos da Bíblia de Jesus depois que ele ressuscitou. E a ascensão aos céus. Depois de 40 dias, então, Jesus, ele sobe aos céus de forma sobrenatural, né? Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais.
Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia. Quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? E se Jesus, que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Então, na Páscoa, a gente está agora próximo à Páscoa, né? Hoje é dia 7 de abril de 2020, nós estamos próximo à Páscoa. A Páscoa é o momento que Jesus morre na sexta-feira e ressuscita no domingo, né? Páscoa quer dizer passagem da escravidão para a liberdade. Então, Jesus ele veio fazer isso conosco, com a nossa vida espiritual. Antes, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos de uma vida sem Deus. E através de Jesus, então, nós somos libertos e hoje nós não somos mais escravos, mas nós somos filhos de Deus, vivendo a liberdade que Cristo nos dá espiritual, tá? E aonde Jesus está hoje, né? Ele subiu ao céu depois dos 40 dias e aonde que ele está hoje? A Bíblia relata para nós onde ele está. Olha só o que fala em Efésios. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. Essa salvação veio por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Então, gente, aqui são alguns relatos. Tem outros relatos na Bíblia que falam aonde Jesus está, tá? Então, quando ele ressuscitou, a Bíblia fala que Deus deu glórias a Jesus e colocou ele sentado do lado de Deus para governar todo o céu e terra, tá? Então, hoje, quem governa todo o universo é Jesus, tá? Por isso que, de forma espiritual, quando nós oramos para Deus, nós pedimos algo a Deus, ou nós clamamos, nós intercedemos, nós sempre falamos em nome de Jesus, porque Ele é a autoridade que está hoje no governo de todo o universo. E Ele voltará, tá? Essa é uma outra promessa que a Bíblia também nos dá, que eu acho importante, né, eu compartilhar com vocês. Jesus voltará para reinar aqui na terra. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês, que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo de que vocês o viram subir. Então, Jesus voltará, gente, tá? Isso é uma promessa que tem na palavra de Deus. Não sabemos o dia, a hora, mas ele voltará para reinar aqui na terra durante 1000 anos. E, gente, finalizando aqui o vídeo, né? Até porque eu não quero deixar isso muito extenso, tá? Mas de tudo isso, o que é mais importante na minha vida? O que foi mais importante na minha vida espiritual? Quando eu fiz o que está em Romanos 10, 9 e 11. Né? E eu quero convidar você, se você está assistindo esse vídeo, se você ainda não se posicionou espiritualmente em relação à pessoa de Jesus, né? Que de alguma forma Deus tocar o teu coração para que você possa fazer essa oração comigo, né? E de forma espiritual você ter uma vida plena de liberdade, de transformação, de cura, enfim, de tantas coisas que Jesus conquistou para nós na cruz. São tantas as bênçãos que nós temos através de Jesus, né? Então, assim, o que a Bíblia fala, né? Da questão
da pessoa de Jesus é a gente primeiro reconhecer que ele é filho de Deus. Eu preciso reconhecer que ele é filho de Deus. Cris, mas prova para mim que ele é filho de Deus. Não posso provar, porque é pela fé. Então, pela fé, eu decido crer que ele é o filho de Deus, que ele veio à terra como um homem, que ele morreu pelos meus pecados, né? E ele ressuscitou ao terceiro dia, né? E aqui em Romanos fala o seguinte: pois, se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo, porque é crendo de coração que o homem se torna reto para com Deus. E com a boca é que confessa a sua salvação. As Escrituras nos dizem: todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. Tem um ponto, gente, que é importante também ressaltar aqui, é você reconhecer que você é pecador. Você reconhecer que você não é perfeito, de que você erra, de que você não é perfeito, que você não é santo, né? Acho que ninguém é. Todo mundo erra, todo mundo peca, né? Até mesmo que você não tenha ainda entendimento do que é o pecado realmente, mas todos nós somos pecadores. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores, né? Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós precisamos de Jesus para tornar a nossa vida reta, para a gente ser liberto, para a gente poder realmente viver uma verdadeira vida com Deus, a gente pode confessar a Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, né? Eu quero te convidar, se você desejar fazer essa oração agora, eu vou te ajudar a fazer essa oração, tá? E ela é muito simples, porque você vai fazer declarando com a sua boca e crendo no seu coração, nesse Jesus que eu apresentei para vocês agora. E você vai entregar a sua vida para Jesus, para que Ele, de forma espiritual, venha habitar em você e transformar a sua vida de forma espiritual. Amém? Então, a oração é simples. Eu vou fazer essa oração e você vai repetir, ok? Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor veio à terra como homem. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. E eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E agora eu decido entregar a minha vida a Ti e Te receber como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu livro, meu nome no livro da vida. E me traz a vida eterna que somente o Senhor pode ter. Transforma a minha vida. Muda o meu caráter. Cura as minhas feridas. E me faz viver uma vida plena que só o Senhor pode me dar. E assim, crendo, eu oro e entrego a Ti essa oração, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de todo o teu coração, eu quero te conhecer. Você pode mandar uma mensagem para mim, aqui nas informações aqui do YouTube, você pode mandar o seu telefone, o seu contato, que eu vou entrar em contato contigo e vou te ajudar nesse processo para você poder caminhar com esse Jesus. Porque é importante que você não caminhe sozinho, mas que você tenha ajuda para você estar caminhando com Jesus. Amém? Gente, obrigado por você ficar até agora aqui comigo. Espero que Deus possa tocar o teu coração com esse vídeo e que de alguma forma eu possa compartilhar contigo, né? Possa ter compartilhado um pouquinho desse Jesus que eu creio.